Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Retorno e me abrigo em Buda, o ser mais venerável. Retorno e me abrigo no Dharma, lei livre de apegos. Retorno e me abrigo na Sangha, comunidade em harmonia. Retornei e me abriguei em Buda. Retornei e me abriguei no Dharma. Retornei e me abriguei na Sangha. Que alegria! Estamos aqui hoje com Yozan Sensei, um dos praticantes mais antigos aqui da comunidade. Yozan, me conte um pouquinho, como foi que você chegou até nós? Você praticava na Palas Atena, não foi? Fez grupo de estudos filosóficos. Me conta um pouco a sua jornada. Sim, bom, eu sempre eu me interessei pelo budismo por uma coisa muito interessante. Eu estudava no colégio Mackenzie, colegial do Mackenzie, e a curiosidade é que havia uma professora, Maria Garrafa, Palhares Serra, Maria Garrafa Serra, tem um nome aí no meio que eu não tenho muita certeza. E ela tinha uma fama de nunca ter dado 10 para nenhum aluno. E um dia ela pediu uma redação e alguns dias depois ela trouxe a redação na classe para distribuir com as notas e tudo mais. E aí ela começou a distribuição das redações falando desse ponto que ela nunca tinha dado 10, né, para alguém e que ela havia dado 10 para uma redação. E aí a sala ficou muito nervosa, porque todo mundo jogava as coisas para cima, comemorando, entendeu? Que tinha dado 10 para alguém. E a coisa, ela foi distribuindo as redações e eu não sabia, né? Ninguém sabia na sala quem tinha recebido a nota. E, para minha surpresa, quem ganhou a nota 10 fui eu. E a partir daquele momento, eu era sempre chamado pelo meu sobrenome, né? Meu nome de guerra, né? Todos os colégios que eu estudei, né? E a partir daquele momento, meu sobrenome foi para o espaço e eu passei a ser conhecido pelo Mackenzie todo, inclusive depois na faculdade como poeta, né? Na faculdade me chamavam como poeta, mas nem sabiam o motivo. Eu era poeta, poeta. E quando terminou essa aula, ela me chamou e falou assim, olha, eu não estou dando um 10 só por uma redação isolada, né, que você fez, né, um poema, mas pelo conjunto do que você já me apresentou, né? E ela falou assim, mas eu tenho uma curiosidade. Aonde você tomou contato com o budismo? Eu falei para ela, nunca. Eu nunca tomei nenhum contato com o budismo. E era verdade, não conhecia. E ela falou assim, olha, eu aconselho você a ler alguma coisa sobre o budismo, porque tem tudo a ver com você. E ela me recomendou ler Schopenhauer. Por quê? Porque é um filósofo que tinha tido contato com o budismo. E eu saí daquele dia do Mackenzie, eu fui direto num sebo. E isso começou a minha coleção de livros da minha vida. Eu já lia muito, né? Já tinha alguns livros, tudo, mas a partir de então formei uma biblioteca muito grande, né? De filosofia, de religião e tudo. E quando eu li Schopenhauer a primeira vez, eu fiquei espantado de ter alguém que pensava como eu. Eu nunca tinha visto isso. Eu me achava assim muito diferente, né? No meu modo de pensar, de escrever as coisas e tudo. E então isso iniciou um interesse e eu comecei a ler sobre o budismo e literalmente me apaixonei. E aí um dia lá no diretório acadêmico, tinha os barzinhos lá perto, tudo tinha os cartazes da Palas Atena e uma escola de filosofia e tudo mais. E eu falei assim, vou experimentar. E eu entrei na Palas Atena quando ela tinha acabado de mudar de nome, né? Ela passou a se chamar Palas Atena e com uma proposta de ser um local de estudo de filosofia, sem nenhum apego a nenhuma religião ou ramo filosófico.
E aquilo me interessou muito. E lá eu comecei a ver e a estudar, né, religiões comparadas, filosofia, e aquilo abriu um leque para mim, assim, fantástico. E aí que começou meu interesse, acho que pelo diálogo interreligioso, né, que hoje é uma das minhas atividades principais. E eu comecei a perceber uma característica muito comum a algumas religiões, que a parte dessas religiões que me interessava não era o ramo esotérico delas, mas o ramo místico delas, onde as pessoas experimentavam a vivência mística, tinham uma experiência mística. E para mim, as duas religiões assim que mais me estimularam e que eu tinha mais interesse era o sufismo, né, dentro do islamismo, o budismo e também no judaísmo uma linha que isso foi um pouquinho posterior, mas dentro do judaísmo o hassidismo. E tem frases assim que são muito parecidas, o significado assim praticamente igual e muitas vezes as palavras coincidentes, né? Mas E deixa lá eu te no perguntar uma budismo, coisa. Você era de uma família muito católica, católica apostólica sim, romana. Você tem uma irmã que é exatamente. uma freira católica nos Estados Unidos. E você Isso. ajudava muito as missas aos domingos, não ajudava? Você ia muito à missa. Você teve um momento na vida que até pensou em se tornar padre, não foi? Foi, exatamente. Um interesse muito os quatro avós italianos. Então, toda a minha família é católica apostólica romana, né? Eu sempre ia à missa todos os domingos. Ah, o que mudou isso um pouco, né? Por exemplo, eu tinha esse viés de achar que, pelo fato de eu ser muito diferente e tudo mais, que eu talvez tivesse um caminho monástico. E num determinado momento eu me vi numa encruzilhada. Isso foi muito importante na Palas da Atena, porque eu fui conversar com a Lia Dischi. E nessa, eu estava saindo da sala de meditação do templo e eu estava andando pelo corredor e eu ia descer, né, para a livraria, para as salas lá de baixo. E aí uma pessoa me chamou, né, e falou assim, Mauricito. E eu olhei, era a professora Lia, e ela falou assim, que hay? Eu falei assim, não, professora, tá tudo bem. Ela falou assim, não, que é essa nuvencita preta sobre ti? Essa nuvem escura, né, que você está carregando? Né? Eu falei assim, não, tá tudo bem. Ela falou assim, não. E ela fez o sinal para mim e pediu para entrar na diretoria. Ela é a diretora da Palácio Atene. E ela sentou na mesa, eu sentei do outro lado da mesa, na frente dela. E ela disse assim, o que está acontecendo, né? E com o sotaque, né, argentino. O que está acontecendo? Eu falei assim, olha, eu já passei diante de muitas encruzilhadas na vida, mas nunca eu estive numa encruzilhada em que eu achei que os dois caminhos eram válidos. Não tem nenhuma diferença para mim. E eu não sei qual caminho tomar. E ela deu uma risada, ela se levantou, e quando ela se levantou, eu também me levantei, né, por respeito, tudo. E ela veio e me deu 3 tapinhas nas escolas, né, nas costas, assim, no ombro, e falou assim: é muito simples, é muito simples, né? E eu falei assim: tá bom, mas eu não sei, eu não estou entendendo o que a senhora está querendo me dizer, né? Eu falei assim: que caminho que eu escolho? E ela falou assim: el mais difícil, o caminho mais difícil. E eu resolvi casar. Eu resolvi casar. Não, 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 pelo simples fato da responsabilidade de ter que sustentar uma família, de dar educação para filhos e tudo. Essa parte, para mim, eu acho que seria muito mais difícil do que eu entrar para um caminho monástico, né? Eu achava isso nessa época. E resolvi me casar, né? Um ano depois nasceu o Tiago. Eu continuei assim fazendo parte, né, de cargos diretivos, né, na Palas Atena. A Adriana também, a minha sogra, né? Essa curiosidade, a minha sogra que me apresentou a minha esposa. Porque no primeiro dia de aula na Palas Atena, uma senhora sentou ao meu lado. E ela que alguns anos depois se tornou a minha sogra, né?
É Porque isso, era e uma como grande eles, estudiosa também, né? Ela era uma uma grande grande interessada, estudiosa, estudiosa em filosofias, e é interessante pensar nisso, né? Que o Ryosan vem dessa jornada dos filósofos, do conhecimento, da experiência mística, da religiosidade que está impregnada em toda a sua família, que é uma coisa antiga, familiar, né? Que é uma honra numa família italiana ter um filho que se torne padre, sacerdote, ou uma filha que se torne monja religiosa, que às vezes as pessoas estranham aqui no Brasil quando alguém se torna monge budista, né? Ah, mas por que, meu filho? Por que que não vai fazer outra coisa, né? Enquanto que as famílias mais tradicionais das tradições cristãs e das várias tradições religiosas do mundo ficam muito honrados quando um membro da sua família abarca o caminho da religiosidade e da espiritualidade. É considerado uma bênção para a família toda. Tanto que na nossa cerimônia de preceitos monásticos, dizem que 7 gerações são abençoadas, 7 gerações anteriores e 7 posteriores, quando uma pessoa se torna monge ou monja. Então é uma honra e não é uma vergonha, não é uma coisa esquisita nem estranha. Que o budismo no Brasil ainda é pouco conhecido. Ele entrou aqui com a colônia japonesa e, através da colônia japonesa, ficou muitos anos apenas em japonês e nos templos para os descendentes de japoneses. E foi só depois, no final da Segunda Guerra Mundial, depois de 1945, que começaram a poder se espalhar. E, na verdade, em São Paulo, foi só na década de 1950 que abriram os grandes templos que nós temos agora aqui em São Paulo e no Brasil. É uma coisa muito recente e ainda há um estranhamento. Ah, isso é coisa para ir para japonês, isso é coisa para oriental, não é para brasileiro. E eu acho importante saber que não tem essa separação, gente. Os ensinamentos de Buda, os ensinamentos das tradições budistas, assim como os ensinamentos cristãos, os ensinamentos das várias tradições espirituais, é para qualquer ser humano. E a gente tem que ver aquilo que bate no nosso coração. Veja só, Ryozan vem de uma família católica apostólica romana muito religiosa. Não é essas que é da boca para fora, não. É daquelas que praticavam, tanto que a irmã dele se torna uma monja lá nos Estados Unidos, onde ela reside atualmente. E ele aqui no Brasil, nessa dúvida, qual seria o caminho mais difícil? O voto religioso, viver num mosteiro, viver entre seus pares, através da experiência mística, que para ele era muito saborosa, ou casar-se, que era uma coisa difícil, que era uma coisa complicada, que era uma coisa onerosa. E como a professora Lia Diskin, ela é da Associação Palas Atena, que é a Associação de Estudos Religiosos, Filosóficos, lá eles têm uma sala de meditação. Quando ele falou que ele saiu da sala de meditação e estava andando pelos corredores da associação, que a professora Lia Diskin chama ele de o que está acontecendo com você. Ela é muito sensível, né? Conhecia ele já há muito tempo. Tem alguma coisa te preocupando, fale comigo. E quando ele falou que era essa dúvida, ela riu, né? Disse, vai o caminho mais difícil. E ele escolheu o caminho do casamento. E a sogra dele era sua parceira de estudos, não era esposa. A sogra foi sua grande parceira na vida de estudos filosóficos, de questionamentos existenciais e da experiência mística. E a sogra apresenta então a filhinha dela, porque ela achou: esse aqui vai ser um bom marido. E assim ele se casou com a Adriana e teve um filho lindo que chama Tiago, que eu também conheço, que nasceu no mesmo dia que você, não é? sim. Ele nasceu no dia do meu aniversário, quando eu estava completando 30 anos. E agora, ele agora em novembro completa 34, e eu 30 a mais. E é muito interessante porque alguns anos, né, logo que o Tiago nasceu, eu me afastei, né, da Palas Atena e comecei a trabalhar integralmente na indústria, né, da minha família. Então, que foi o local onde eu nasci, né? Porque eu tenho essa história de ouro, né? Que hoje seria uma coisa inimaginável. Quando eu tinha 2 meses, a minha mãe me entregava para o meu irmão, 14 anos mais velho,
ele forrava o caixote de madeira onde eram vendidos os motores. A caixa vazia, né? Ele forrava com um saco de estopa e me colocava dentro do caixote. E o caixote colocava em cima do barramento do torno, uma máquina, né? E ele ficava fabricando as peças no torno e eu ficava olhando o tempo todo. E eu ficava muito atento. Eu não me distraía, eu ficava olhando atentamente. E aí minha mãe dava um berro, chamava, e ele pegava e me levava lá em cima para minha mãe me amamentar. E terminava de amamentar, ele pegava de novo e me levava lá para baixo. Porque minha mãe, muitos deveres, né, de casa naquela época, já 5 filhos, né? 5 filhos. Que Então, eu nasci interessante. dentro da indústria. Então, e lá É. eu me criei toda a minha vida, né? Foi lá dentro. Peraí, para quem E não quando sabe, peraí, para quem não sabe, deixa eu explicar. Uma vez ele me levou para esse galpão enorme, cheio de peças gigantescas. Eles faziam umas coisas chamadas prensa, né? Testa é o nome da família. E peças enormes, imensas, tudo de ferro, gente. Era muito impressionante, aquele galpão gigantesco. E lá que ficava o bebezinho, dentro de um caixotinho. E muito atento, ele cresceu nessa indústria. Que interessante, não é? Uma indústria de ferro. E na transição do Zen, quando você chega a um determinado momento da transmissão do Dharma, diz que você tem que se tornar esta pessoa de ferro. Olha que bonito, que é inquebrantável, né? A pessoa de ferro que tem fibra, que tem força. E ele vem desse local, onde ele trabalhou a vida toda com o pai, com os irmãos, numa empresa familiar, numa indústria familiar, até que os cachorros entraram. Os cachorrinhos aqui. Agora, continua, Ariose. sim, e a minha vida inteira trabalhando de macacão, né? Mão na graxa, quer dizer, a área que eu mais me interessei da empresa foi a área fabril, o chão de fábrica, né? De colocar a mão na massa, de fabricar as peças juntos com os funcionários, de ser o primeiro a chegar para abrir a firma, né? De manhã para ligar as máquinas e sempre o último a sair. Então, e meu tempo era assim, quando eu acertava a máquina tinha que trabalhar sozinho, eu abria um livro e ficava estudando, o tempo todo estudando, né? Então, a minha vida sempre foi ler muito. E quando eu saí da Palas, eu voltei, né? Fiquei só trabalhando, né? Para sustentar a família, essas coisas. E a firma sempre teve muitos altos e baixos. Então, quando tinha era uma época, né, de faturamento e tudo mais, que eu poderia sair para viajar, né, para outros países, conhecer um pouco o mundo. Eu nunca pude ir porque é lá que eu estava mais ocupado. Eu dizia assim, eu poderia adoecer, mas eu poderia morrer e não ir mais na indústria. Mas adoecer e não ir trabalhar estava fora de cogitação. Eu doente, eu ia trabalhar. Não tinha essa, né? Tanto pela educação rígida, né, do meu pai, quanto a minha índole também. Eu ia trabalhar doente, com febre e tudo. Eu nunca deixei de faltar na indústria. E, e no meio dessas crises, para resumir um pouquinho, eu fiquei uma época assim, cerca de uns 3 anos, sem nem. Eu tinha uma assinatura de jornal que eu parei de assinar por motivos financeiros, para botar a comida na mesa. E um dia eu me dei ao luxo de comprar um jornal na banca de jornal, que era o jornal que eu lia, a Folha de São Paulo. E eu abri ele, e assim, na página central da Folha de São Paulo, tinha um encarte que chamava Folha Equilíbrio. Eu vi que interessante, né? Eu não conhecia esse encarte e fiquei folheando. E isso de manhãzinha. E eu abri lá numa página, e quem é que está? Uma entrevista da Monja Coen na revista que era encartada lá, Folha Equilíbrio. E uma monja, né, brasileira, no templo do Buxinji, em São Paulo, dando ensinamentos e fazendo cerimônias em português. Eu falei assim, nossa, isso daqui é um achado. Que maravilha. Né? Eu sempre fui muito tímido, muito tímido. Então, eu não tinha coragem de ir lá bater na porta do Buxinji, né?
E eu vou lá, vou para conhecer, né? Então convidava para uma caminhada lá no Parque da Aclimação, a Caminhada da Paz, e no domingo de manhã fui até lá. E cheguei um pouquinho atrasado, não conseguia localizar direito a caminhada. Entrei tinha uma fila indiana, duas senhoras também pedindo para mim onde é que ficava. Eu falei assim, olha, tem uma concha acústica lá, vamos lá. E estava saindo a fila, né? E eu entrei, deixei as senhoras na minha frente e no final da fila. O Joshin veio, né? Falou assim, olha, você tem que caminhar assim, coloca a mão em chachu, você faz o que os outros fazem, vai ficar mais ou menos uma hora caminhando e depois a gente volta nesse mesmo local. Tá bom, vamos lá. No final a gente abraçou as árvores. Eu falei assim, que maravilha que é isso, né? E no final, um grupinho de pessoas, todo vestidinho de preto assim, né? Começou a sair, eu vi a senhora lá no meio, eu falei assim, perdi, né? Perdi. E aí tinha uma moça distribuindo uns folders, né? Uns folhetos. E aí eu fui lá e eu falei assim, você pode dar um folheto para mim, por favor? E aí vira a Rosa Maria Dátilo, a Dixin. E ela falou assim, nossa, que era da Palas Atena, né? Ela virou e falou assim, nossa, você aqui, né? Que bom, olha, pega, vem hoje, às 4 e pouco da tarde, uma palestra da Monja Coen. Estou lá, né? A minha casa, ela falou assim, no auditório, no Mahatma Gandhi. Tá bom, é minha casa, né? E ela falou assim, que maravilha que você está aqui. Fui, assisti, veio lá o Shobô, ensinou a gente a sentar, como coloca a mão, a postura de zazen, e a gente fez alguns minutos de zazen, e eu pensei assim, que cara chato, essas instruções, que chatas, né? E aí entrou a senhora para dar palestra. Eu vi a palestra e eu adorei, simplesmente. E no final, tá desligado o microfone. Então, no final da palestra, né, eu que não tinha coragem de falar com o palestrante no final nem nada, fui direto conversar com a senhora. E aí fiz perguntas e tudo mais. Depois acompanhei a senhora até o carro, né, para a senhora não ir sozinha até o carro. E aí isso foi no dia 1º de julho, né, de 2001, de Dois. 2001, que foi o caminho do meio, né, o centro do ano, é o dia 1º de julho. A senhora acabava de ter feito aniversário, né? E Deixa eu coincidências, né? contar um pouco. Sincronicidades. Deixa eu contar, você falou de várias pessoas que quem está nos ouvindo pode não conhecer. Então, o que, que aconteceu? Eu fiquei durante quase 7 anos no Templo Bushinji, no bairro da Liberdade, cuidando da colônia japonesa e criando condições de prática para não japoneses. Eu cheguei do Japão, eu me formei no Japão, vim para o Brasil e fiquei 7 anos no Templo Bushinji. Depois saí e comecei a criar uma nova comunidade que não estava só dentro da colônia japonesa e que se abria a todos. E nisso algumas pessoas começaram a me seguir. Uma delas que ele mencionou agora é o Joshin, que foi um dos monges que eu ordenei aqui em São Paulo. Mas antes disso, quando eu saí do Templo Bushinji, quem me convidou foi a Associação Palas Atenas, da professora Lia Diskin. Ela disse, monja, vem ficar aqui na Palas. Aos domingos, nós temos ela fechada durante a tarde. A gente dá muitas aulas durante a semana, geralmente à noite, mas domingos à tarde a casa está fechada. E como você ainda não tem um espaço de prática, pode usar a Palas Atenas. E me deu a chave, inclusive, né? Então eu fui com os meus alunos, eu dava algumas aulas, tinha uma terça-feira à noite, uma coisa assim, que eu fazia uma leitura, e aos domingos à tarde eu fazia essa palestra. Era um zazen, primeiro zazen é sentar-se em zen. Era uma prática de meditação zen, que é muito especial, não é uma meditação comum. Eu nem uso a palavra meditação, porque é um verbo transitivo direto, a gente usa a palavra sentar-se em zen. E nós, então, primeiro tinha Shobô, que era um praticante antigo também comigo, que já estava desde a época do Bushinji comigo, que cuidava do zazen de iniciantes.
Ele era um professor de artes, de desenho, de moda, e ele nos ajudava muito. Então, quando as pessoas chegavam, ele ensinava como é que fazia zazen. Tinha almofada, tinha cadeira, tinha banquinho. Então, tinha uma aula de como sentar-se em zen, e depois disso eu fazia uma palestra. E é nesse salão que chamava-se Mahatma Gandhi, onde tinha a estátua de Palas Atena, que é uma beleza, uma guerreira, né? Uma coisa muito bonita, né? A sabedoria, né? Então, a estátua de Palas Atena num canto, eu numa mesinha lá falando, e encheu o auditório. E entre essas várias pessoas que estavam lá, o monge Ryozan, que ainda não era monge Ryozan. E era essa pessoa que procurava, que estava à procura do caminho, da verdade, através das filosofias, das religiões comparadas, e ele não cessava de estudar e procurar. E quando ele encontrou o Zen, eu acho que isso que é muito bonito, ele encontrou no jardim, encontrou no caminhando, ele não encontrou numa sala de meditação, ele encontrou num parque público, onde nós fazíamos uma caminhada pelos parques. A ideia é que a nossa salinha de meditação era tão pequenininha na época que a gente resolveu levar a meditação caminhando, o Kinhin, que a gente chama, o Zazen, para as praças públicas. E a ideia é que a gente fosse em todos os parques da cidade onde houvesse metrô, onde a gente pudesse transitar de forma mais fácil. E um deles é essa concha acústica que ele falou, que existia lá no Parque da Aclimação. No Parque da Aclimação, uma vez tivemos um grande encontro interreligioso, onde nessa concha acústica todos nos reunimos das várias tradições espirituais no nosso círculo de cooperação interreligiosa. E lá nós levamos o nosso taiko, que é o nosso tambor, tocamos e fizemos o dairanya. Eu lembro que o Cacaverá estava lá representando os povos indígenas, e quando acabou, tem um sutra, um livro de sutras que eu abria e fechava, e com letras chinesas, né? E ele disse para mim assim, monja, quando a senhora estava fazendo isso, as letras começaram a sair no ar. E eu vi todos aqueles caracteres chineses dançando na minha frente. Falei, nossa, que bonito, né? A pessoa que já tem uma experiência mística, ela reconhece na experiência mística do outro a profundidade da ação. Que parece uma coisa tola, está virando um livro, está rezando, não quer dizer nada, mas quem conhece sabe que tem uma coisa profunda ali. E foi isso que Ryozan participou nessa época, e aí ele começou a frequentar o Zen, que era dentro da Palas Atenas. Não era um lugar separado, era dentro da Palas, e fazia, eu era muito amiga da professora Lia, e nós então criamos durante alguns bons meses, viu? Eu fiquei lá até que começou a incomodar. Eu tinha tanta gente fazer prática comigo que um dia a professora Lia entrou na Palas, ela mal conseguia chegar até a sua sala, que era a diretoria, tanto sapato que tinha no caminho, porque a gente começou a usar quase todas as salas do segundo andar para práticas meditativas, né? E aí eu falei, não, não, vamos procurar um espaço para nós. E assim começou a nossa comunidade, que foi exatamente no ano que ele chegou lá, 2001, o ano que nós fundamos, e este ano estamos celebrando 20 anos, 21 anos. A nossa comunidade é agora maior de idade, tem 21 anos agora em 2022. E Riosan chegou lá quando ela era um bebê, quando ela estava nascendo. Muito bem. O privilégio, né, de participar, né, desse grupo de pessoas, os fundadores, né, da comunidade zen budista, né, do Zen do Brasil. A gente se cotizou, né, cada um, né, dentro das suas posses, né, um comprometimento mensal. É, a gente somou, né, aquele comprometimento, né, que deu para a gente alugar o nosso primeiro local de prática lá no Rua do Alvim, né? E o primeiro fiador foi o Riosan. Durante muito Fiador, tempo, durante muito tempo, né? é, Com essa exatamente. prerrogativa de ser um industrial e tudo, né? Poder, né? Uma honra, né? De ponta a ponta, Roshi-sama. É. Eu não queria, eu queria deixar isso mais para o final, mas eu não quero perder essa oportunidade, né? A bênção que foi ter encontrado a senhora, né? E desde que daquele dia nunca mais a gente se afastou, né?
sempre, uma prática constante, maravilhosa. E eu costumo dizer para as pessoas, né, que eu, como monge, esse voto é de poder servir, né? De servir aos outros, aos demais. Esse é o nosso voto. E que eu não tenho como retribuir para a senhora os benefícios que eu recebi na minha vida, que são inimagináveis, que são incalculáveis, né? Esse salto quântico, né? Como é que a gente pode fazer isso, né? É o que Avaliar você isso? está fazendo atualmente. Você está abrindo um centro de práticas, não é isso? Aquilo que é bom que a gente recebe, a gente transmite. Você se tornou professor da nossa ordem, você tem uma sua sala de meditação, você já esteve dando aulas em vários lugares diferentes, já formou várias pessoas e vários grupos, e finalmente agora você começou em Vila Mariana, não é isso? Você começou primeiro uma casinha em Vila Mariana que você transformou, quando ela ficou prontinha, o proprietário vendeu a casa. E aí ele começou tudo de novo. E o que eu acho bonito é isso, sabe? A resiliência, a persistência, eu não desisto. Não é dizer, eu estava fazendo, não deu certo, eu fui fazer outra coisa. Não. Não deu certo, foi difícil, eu faço de novo. Eu tento outra vez. E tivemos agora a pandemia. Na hora que ele montou de novo o seu templo, a pandemia aconteceu. E então ainda está fechado, né? A gente aos pouquinhos vai começar a abrir para o público. E em que bairro você está agora? Explica um pouquinho onde você está. Eu estou na Vila Cordeiro e o local, né, onde eu vou abrir o centro de prática, ele fica exatamente a 1 quilômetro da estação Brooklyn do metrô e da estação Campo Belo do metrô, né? E as redondezas têm lugar para estacionar, está fora do rodízio, então facilita assim muitas pessoas, né? É, que foi a base da busca para eu procurar um local de prática, né? É isso. E numa região onde não tem centros de prática do Zen, né? Então, continuando um pouquinho, né? Essa oportunidade, como eu não posso dar o mesmo para a senhora que a senhora deu para mim, porque a senhora já tem, então, de poder transmitir esse benefício, expandir, né, esse benefício para as outras pessoas, quem cruzar no meu caminho, né? Inclusive a capelania, não é? Uma das coisas que Diozan se especializou, na verdade, também, é trabalhar em hospitais. Tinha um monge antes dele que chamava Roen, e o Roen queria muito fazer capelania aqui no Hospital das Clínicas. E ele percebeu que só tinha capelania cristã, que não era permitido pessoas de outras tradições espirituais serem capelões. E ele batalhou muito por isso, ele tentou muito isso. Ele fez capelania também nas prisões, né, no Carandiru, quando o Carandiru ainda era onde hoje tem a estação Carandiru, né? Ele trabalhou muito tempo por lá, foi difícil, ele abria caminhos, né? Ia pedindo, insistindo e conseguindo. E Diozan vai pegar depois, já numa segunda geração, num segundo momento, a capelania nos hospitais. E a gente começou no Hospital Emílio Ribas, né, quando a gente fazia trabalho voluntário lá, também não existia budismo. E a doutora Glória Brunetti, que é responsável pelo voluntariado Emílio Ribas, me chamou para ir lá. A senhora vem ensinar para médicos, enfermeiras, administradores um pouco do Zen, porque nós precisamos de paz, de tranquilidade, de harmonia, de equilíbrio. Trabalhamos com muita morte, muita dor, muito sofrimento e também muitas alegrias e renascimentos. A senhora vem nos ajudar? Então eu fui por uns tempos com outras pessoas, fizemos o voluntário lá por alguns anos e depois fomos nos afastando, fiquei resfriada. Você sabe que hospital de doenças graves, como são infecto-contagiosas, você não pode ter nada, nem um espirro, principalmente pacientes aidéticos, né, que são HIV positivo. Qualquer paciente HIV positivo não pode entrar em contato com nenhum resfriadinho. Então, eu fiquei resfriada, o outro também tinha ficado resfriado, então a gente acabou evitando de ir ao hospital para não transmitir nenhum vírus para as pessoas tão debilitadas. E até hoje eu faço parte de um grupo do Hospital Emílio Ribas, do voluntariado Emílio Ribas, com a doutora Glória Brunetti, ajudando um grupo de jovens
que são filhos, netos de pessoas que tiveram AIDS e que ajudam eles a se inserir no mercado de trabalho, a estudar. Tem coisas muito bonitas sendo feitas no mundo, né? E Diozan continua. E ele continua, inclusive, falando com pacientes, pacientes terminais, pacientes não terminais, com familiares, levando a sabedoria e a compaixão. São os dois alicerces do Zen budismo e do budismo em geral. É preciso ter sabedoria e é preciso ter compaixão, sentir com o outro, mas não é só a empatia. A empatia é mais passiva, né? Eu sinto a sua dor, então eu choro junto e sofro junto, mas em seguida da empatia entra o quê? A ação amorosa, a ação que leva um consolo, a ação que leva o despertar da consciência. Porque nós acreditamos que o despertar da consciência nos liberta das dores e sofrimentos. Então, um dos trabalhos importantes, além do interreligioso, ele é o nosso representante da comunidade zen budista nos grupos interreligiosos. E também é o capelão, que vai nos hospitais cuidar das pessoas que estão precisando de apoio. Não é isso, Diozan? É isso. E essas coisas da sincronicidade, né? Foi um grupo que ele se formou, que ele se chama Coalizão Interfé em Saúde e Espiritualidade, que foi um grupo que foi formado tanto por entidades religiosas, quanto por hospitais que precisavam promover esse contato de religiosos na tradição, na confissão de cada paciente, na tradição religiosa de cada paciente. Então, nasceu a Coalizão Interfé em Saúde e Espiritualidade. Quem é que vai fundar essa Coalizão Interfé em Saúde e Espiritualidade no primeiro dia, né? Vou lá, eu e a senhora, e Lia Diskin, né? Padre Bison, Cônego Bison, responsável pela cúria, né, de São Paulo, pelo diálogo interreligioso, lá na Casa da Reconciliação. Então, assim, como os caminhos, eles vão sendo preparados também, né? Não é a gente que vai atrás, a vida que vai colocando, né? Me faz lembrar esses anos, né? Como Tenzou, né? Como cozinheiro, né? Que a Nossa, gente vai bom. no supermercado, na feira, e o que tem hoje? Né? Qual é a fruta, a verdura da estação, o que está mais bonito, mais saudável? É aquilo que eu vou pegar, o que a vida está me oferecendo naquele dia, e lá colocando, né, sabedoria, compaixão, fazendo com amor aquela refeição, que você vai fazendo aquela alquimia, né, de temperos e de apresentações. Ele lembrou E uma coisa boa. Riozan é um grande cozinheiro, um grande tenzo durante os nossos retiros, fazia as comidas mais deliciosas, vegetariano delicioso, gostoso, saudável. Muito, muito bom. O que ele está falando, uma vez eu fui à feira com ele. E nós estávamos na feira e um feirante disse assim: experimente essa fruta. Eu falei, nossa, que coisa mais doce. Ele disse assim: ele passou uma coisa na faca. Ele sabia se o feirante tinha posto um sacarose, sei lá o que que era, né? Que ele punha, que a pessoa experimentava, achava aquilo maravilhoso, e quando chegava em casa nem sempre era tão doce quanto era na feira, né? E ele falou assim: a gente tem que estar preparado para tudo, não vou brigar com ele. Ele é um comerciante, ele quer vender, e às vezes ele passou na faca um pouquinho de produto que adoça, e a gente punha na boca e falava: que docinho, né? E essa sensibilidade de perceber, essa é a doçura natural ou ela é artificial? E ao mesmo tempo, quando encontramos pessoas, né? E ele falou uma frase, que é uma frase que Mestre Dogen, no Genjokuan, um dos trabalhos, Mestre Dogen é o fundador da nossa ordem no século XIII, e ele dizia assim: não sou eu que avanço em direção à iluminação, é tudo que me leva lá. E esta é a posição que a gente toma no Zen. Mas claro que fazemos escolhas. Nós vamos à feira e nós vamos escolher o que comprar, mas vamos comprar o que estiver disponível. Nós estamos no mundo e nós vamos fazer escolha. Se eu vou ao cinema, se eu vou assistir um filme de crime, de guerra, ou se eu vou a um templo fazer meditação, fazer uma procura mística do conhecimento e da verdade. Está tudo disponível para nós, mas as nossas escolhas vão transformando a nós e ao mundo à nossa volta. Então já temos tendências,
já temos vocações, vamos dizer assim, coisas que me provocam e que me estimulam, mas existe também esse mercado aberto, né? Essas possibilidades todas que a vida nos apresentam e a gente tem que escolher um caminho. E Ryozan escolheu esse caminho. E escolheu o caminho do voto monástico. Que sempre a esposa fica aflita, nossa, vou perder meu marido, e na nossa ordem nós podemos nos casar. Monges e monjas podem se casar. E ela ficou mais tranquila quando percebeu que o marido não ia morar no Japão, não ia largar ela e o filhinho aqui sozinhos, e que ele foi um grande pai, um grande marido, não abandonou a esposa por causa dos votos monásticos, e que a vida é esta, mas são escolhas que fazemos em momentos da nossa vida. E essas escolhas nos levam, e aí dá a impressão que tudo nos conduziu a esse instante, não é assim? E esse instante que Verdade. estamos aqui agora, fazendo essa live que vai no YouTube do Zen do Brasil, apresentando a vocês os meus discípulos principais, os discípulos que realmente continuam essa jornada. Eu estou com 75 anos, eu espero morrer antes de você e espero que você continue por aí. Não desista nunca, até o finzinho. Não só você, mas todos os outros, né, que são mais jovens do que eu, que tenham muita saúde, muita disponibilidade, muita disposição de estar sempre estudando como você sempre está. Ele compara, gente, ele compara as coisas mais lindas. A última comparação que ele fez foi Kant e a nossa tradição espiritual. Então ele está sempre fazendo essas relações entre os grandes filósofos, não só da Grécia Antiga, mas da atualidade, com o pensamento budista, não só da época de Buda, de 2.600 anos atrás, mas da prática na nossa vida diária. E por isso eu agradeço muito que você tenha se dedicado, se entregado, se despido daquilo que podia ser a sua maneira de estar no mundo, para raspar a cabeça, bigode e barba, e estar aqui conosco, levando adiante o Dharma de Buda e fazendo bem a tanta gente, a tanta gente. Gratidão. A senhora me fez lembrar uma frase, quando a senhora estava na Palas Atena, a senhora lia capítulos do Mente Zen, Mente de Principiante, de Shunryu Suzuki Roshi, né? E tem uma frase de Shunryu Suzuki Roshi que eu adoro, que ele pergunta, né? O que é o mais importante? E ele mesmo responde, ele diz assim, o mais importante é descobrir o que é o mais importante. Legal. Nessas encruzilhadas que a gente tem na vida, É, escolher o que é o mais importante. é isso aí. Fazer escolhas adequadas. Que assim seja para todos que estão nos vendo e ouvindo aqui. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres. Que todos possam despertar. Que todos possam se tornar o caminho iluminado, o caminho de Buda.